Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala-nos nesta manhã, pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito, que cada um aqui, Senhor, possa receber de ti o ensino, a sabedoria, a orientação do Senhor para o viver, para crescer, para aprender mais de ti, para ser um filho conforme o teu coração, que te agrada, que passa tempo com o Pai, que vive com o Pai e que aprende do Pai a viver nessa terra. Pedimos, Senhor, que o Senhor, como Pai, se manifeste a nós como filhos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Bom, queridos, estamos aqui diante de uma das parábolas mais conhecidas, mais famosas de Jesus, né? A chamada parábola do filho pródigo. E até pelo título dessa parábola, parábola do filho pródigo, a gente já pensa somente em 2 personagens, né? O pai, porque todo filho tem um pai, e o filho pródigo, parábola do filho pródigo, o pai e o filho pródigo. Mas aqui a parábola não se fala de um filho, fala de 2 filhos. Então o ideal seria que o título da parábola tivesse os filhos, né? Parábola dos filhos. Porque não é apenas um. Na verdade, essa parábola, onde mostra um pai e 2 filhos, faz um contraste entre o comportamento, entre o viver, entre a reação dos 2 filhos. E a relação de cada um dos filhos, que tinham personalidades muito diferentes, que tinham uma forma de viver totalmente diferente, e faz um contraste entre eles. E Deus quer nos ensinar com o que a gente pode aprender aqui, dessa comparação que se faz com os 2 filhos. Eu quero analisar com vocês hoje, comparar esses 2 filhos sobre 3 aspectos, que eu acho que essa parábola gira em torno desses 3 aspectos.
Quais são? E vou fazer 3 perguntas e eu quero que a gente saia daqui sabendo a resposta para essas 3 perguntas. Primeiro, qual foi o filho que ficou mais perto do pai? Essa é a primeira pergunta. Qual foi o filho que fica mais perto do pai? Porque a parábola, obviamente, trata da questão de um dos filhos ter ido para muito longe do pai. A segunda pergunta é: qual dos filhos foi mais santo? Qual dos filhos agradou mais o pai? Porque, obviamente, aqui trata de uma questão de desobediência, de uma questão de ofensa contra o pai. Então, qual foi dos filhos que acabou sendo o mais santo aos olhos do pai? E o terceiro aspecto aqui dessa parábola é sobre a herança, que fala que um dos filhos a desperdiçou. Então, a terceira pergunta é: qual dos filhos desperdiçou mais a herança? Qual dos filhos, então, ficou mais perto do pai? Qual foi o filho mais santo? E qual foi o filho que prezou mais a herança do pai? 3 perguntas. Primeira pergunta, então: qual foi o filho que ficou mais perto do pai? Bom, queridos, as Escrituras nos ensinam que a raiz do pecado, a raiz do mal na humanidade, no mundo, é a independência que o ser humano buscou em relação a Deus. Enquanto o ser humano vivesse perto do Pai, perto de Deus, e seguindo os princípios de Deus, não haveria qualquer calamidade no mundo. Porque o ser humano se dobraria, seguiria e andaria nos caminhos da bondade, da misericórdia, do amor, da graça, da humildade, etc. Então não haveria qualquer problema no mundo. O mundo seria um lugar de paz absoluta. Não haveria necessidade de grades, nem de armas, nem de segurança alguma, porque cada um estaria andando conforme o Pai. Então, essa independência do ser humano em relação a Deus, de vivermos por nós mesmos, de nós nos bastarmos, de nós acharmos que conseguimos viver a vida totalmente desconectado de Deus, é a principal raiz dos males no mundo. E essa independência é simbolizada aqui nessa parábola pela distância. Então, o filho mais novo, ele decide pegar a sua herança e ir viver longe, longe do pai. Foi viver independentemente. E as consequências foram bem óbvias, conforme nós lemos. E podem ser vistas de forma muito clara. Como a vida dele caiu na miséria. Como ele foi desejando comer comida de porcos, porque ele não tinha o que comer. Isso aqui mostra, na vida humana, não é a questão apenas de posses, é a questão do vazio que o ser humano tem, de uma vida que perde o significado, que perde a alegria, a vida que perde a cor, porque passa a vida a ser algo meio sem sentido. Quanto mais distante vai vivendo de Deus. Isso é bem óbvio. Esse filho a gente reconhece fácil, que foi para longe do pai. Mas o surpreendente, queridos, nessa parábola, e isso que eu peço atenção, lembrem-se sempre disso, porque isso é muito importante. O surpreendente nessa parábola, e é o que escapa a nós à primeira vista, numa primeira leitura, é que há outra pessoa longe do pai. A outra pessoa longe do pai. Tinha o filho mais novo e a outra pessoa longe do pai era o filho mais velho. Isso apesar de estar morando na casa. Ainda assim ele estava longe do pai. Por quê? Porque ele não desfrutava da companhia do pai, da presença do pai. Ele mesmo diz: eu nunca festejei, eu nunca toquei uma música, nunca promovi dança, nunca fiz uma festa aqui em casa com os meus amigos. Então ele não estava desfrutando de toda a alegria que ele podia ter com o pai. Ele não desfrutava das bênçãos do pai, de viver as posses que o pai tinha. Porque ele diz: eu estou aqui como um escravo. Ele trata assim: olha, eu te obedeci, eu fiquei aqui como um escravo. Em vez de viver como um filho, ele estava vivendo como um escravo, não desfrutando de todas as alegrias, de todas as oportunidades que um filho tinha. A preocupação dele era trabalhar, 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 servir a Deus, como muitas pessoas têm essa visão de Deus. E ele não desfrutava também dos valores do pai. Ele estava ali perto do pai, mas os valores, a forma de enxergar o mundo era totalmente diferente. Tanto é que, no fim da história, esse filho mais velho se torna inimigo do pai, se levanta contra os valores do pai, que eram valor de compaixão, de misericórdia, de amor para com o filho mais novo, mostrando quão longe ele estava do coração do pai. E ele morando na casa, morando no pai, junto do pai. E há muitas pessoas que são assim, queridos,
que vêm à igreja, que vêm à casa do Pai, mas estão distantes. Porque pensam diferente, não desfrutam da presença e da companhia de Deus. Deus se tornou apenas uma reunião na qual ele participa. Deus se tornou vir aos domingos a um endereço. E isso não é Deus, isso não é desfrutar da presença do Pai. Você pode estar morando junto do Pai e ainda assim ter um coração totalmente diferente, totalmente distante. Então, há muitas pessoas na igreja que estão longe de Deus, porque tem um coração diferente do Pai. Estar perto de Deus, queridos, não tem a ver com um local, não tem a ver com um endereço. Não é meramente participar de reuniões. Estar perto de Deus tem a ver com o coração. Com o coração. Com Deus é assim. E até com o ser humano. Um casal pode estar morando debaixo do mesmo teto, mas se odiando e vivendo debaixo de guerra, na verdade eles estão completamente distantes. Muito, mas muito longe. E da mesma forma era aqui o filho mais velho. A samaritana, que Jesus conversa lá em João capítulo 4, ele pergunta a Jesus: Mestre, onde é que devemos adorar? Qual é o lugar? Qual é o endereço? É aqui no Monte Gerizim, em Samaria, ou é no templo em Jerusalém, que os judeus dizem que é lá que se deve adorar a Deus? E Jesus diz àquela mulher: o meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para estar perto do Pai, tem que adorar em espírito e em verdade. Em espírito, então, é no interior. É dentro do ser humano que parte a verdadeira adoração, a verdadeira proximidade. E em verdade, ou seja, tem que ser algo sincero. Se a pessoa adorar vir aqui à igreja e fechar os olhos, só porque todo mundo está fechando os olhos, só porque o pastor está aqui vendo, etc., isso não é uma adoração sincera e Deus não recebe. Porque Deus recebe o que provém do coração, o que provém de amor. Então, para estar perto de Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Então, havia dois filhos distantes, na verdade, aqui. Voltando ao texto, o mais novo, então, pega a herança, e o texto diz que ele sai para viver, com aquelas riquezas, a vida dele longe do pai. E o texto não diz que ele foi para viver irresponsavelmente. Ele foi viver, como qualquer pessoa. Eu vou morar lá longe, pronto. Agora, à medida que o tempo passa longe de Deus, é que vem o viver irresponsável, que vem a corrupção. Então, a independência, a distância de Deus vai gerando no ser humano um esfriamento do amor e a multiplicação da maldade. Então, a independência leva à corrupção por dois motivos. Motivo número 1, porque sem Deus, queridos, todo valor, todo princípio são facilmente relativizados. Qualquer valor ético, qualquer valor humano que você tenha, sem Deus, você pode relativizar a hora que quiser. Fica a gosto do freguês, por assim dizer. Uma pessoa pode ser linda e maravilhosa, extremamente bondosa sem Deus. Mas a qualquer momento ela pode relativizar isso. Existe um doutor de Harvard que diz: sem Deus, qualquer princípio ético pode ser derrubado com uma simples pergunta. Quem disse? Você tem que ser uma pessoa boa. Quem disse? Se eu não quiser, se eu tiver outros interesses, eu vivo de outra forma. Você não pode matar crianças inocentes. Quem disse? Se eu quiser, se eu tiver alguma outra justificativa, eu faço. Então, sem Deus, qualquer valor ético pode ser relativizado. E isso foi o que ocorreu, né? A independência do mais novo, a distância do mais novo, fez ele relativizar a sexualidade dele, que ele passou a viver irresponsavelmente, e também a maneira que ele tratava com as finanças e com a vida. Já o mais velho, a distância que ele tinha no coração de Deus, fez ele relativizar a misericórdia e relativizar o amor. Porque quando veio o filho mais novo, ele não quis saber de abraçá-lo, pelo contrário, queria condená-lo. E o segundo motivo é a pessoa independente de Deus vai se tornar servo, escravo de outra coisa, como dos prazeres ou então da arrogância, que a gente vê no filho mais velho. Então a gente vê dois filhos com caminhos bem distintos. Um vai numa direção e o outro vai na direção oposta. O filho mais novo, ele opta por viver na libertinagem. Ele cai no chamado mundão, né? Ele vai para a esbórnia, vai viver uma vida dissoluta. E o outro filho opta por o outro oposto, que também, que a gente precisa saber disso, não tem nada a ver com o evangelho. A libertinagem, todo mundo detecta, não tem nada a ver com o evangelho. É fácil
vê isso. Mas o que as pessoas ignoram é que o outro oposto também não tem nada a ver com o evangelho, que é o caminho da religiosidade, da severidade, do rigor excessivo, da lei como um instrumento opressivo. O outro filho vivia como um escravo e não como um filho. O outro filho não vivia nem como escravo nem como filho, vivia como um ser distante. Então Deus não quer nem uma pessoa que se dissocia totalmente dele, nem um outro que enxerga Deus como um juiz punitivo, mau e rigoroso, fazendo a pessoa viver como um escravo. Então, ambos ficam longe de Deus, tanto o libertino quanto a pessoa que cai na religiosidade. O que as Escrituras nos diz que é a pessoa que cai no mundo? O que são as coisas no mundo que nós não podemos amar? Ele fala 3 coisas: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. As 2 primeiras coisas a gente identifica com o filho mais novo. Ele caiu no mundo, porque caiu na concupiscência da carne e na concupiscência dos olhos. Mas existe uma terceira via que é identificada como o mundo na Bíblia, que é a soberba da vida, que é o que todo mundo esquece. E foi onde caiu o mais velho. Ele caiu na soberba, na arrogância. Eu sou o melhor filho, eu sou o cara aqui, e esse filho aí é um Zé Ninguém que deixa ele viver na miséria. Esse também caiu no mundo, apesar de estar dentro da igreja, estar junto do Pai, ele caiu no mundo, porque ele caiu na arrogância e na soberba. Então, queridos, a gente precisa lembrar, nessa questão de soberba e de arrogância, que tudo o que nós temos vem de Deus. A palavra de Deus nos diz que todas as virtudes, toda a sabedoria, todo o crescimento que nós temos vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então não temos do que ter arrogância. E se a gente se desconecta dessa fonte, que é Deus, a fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte de santidade, a gente acaba se corrompendo. E os 2 filhos se corromperam. Um na libertinagem e o outro caindo na arrogância, caindo na falta de misericórdia. A imagem é bem simples, queridos. Quanto mais perto do sol nós estamos, mais calor, mais luz e mais você consegue enxergar. Enxergar tanto o mundo quanto a você mesmo. Agora, quanto mais longe do sol, mais longe você está da luz, mais você fica frio e mais você fica cego, porque não consegue enxergar. Então, não é necessariamente o poder que corrompe. Como se diz, o poder corrompe. Não. O que mais corrompe é você estar longe de Deus, porque você pode ter todo o poder do universo, você está perto de Deus, e dá razão a Deus e vive com Deus, você não se corrompe. Porque mais próximo dele, mais você recebe da sabedoria, da humildade, da santidade dele. Então, temos o ditado que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, se nós andarmos com Deus, mais a gente vai ficando parecido com Ele. E é isso que a gente precisa buscar, queridos. Ser parecido com o Pai, caminhando com Ele. Bom, e as consequências chegam, queridos, dessa distância, para os 2 filhos. Tanto o que vivia na libertinagem, quanto o que vivia na religiosidade. Quais são as consequências? Primeiro, cansaço. Desgasta o corpo você viver em qualquer uma das formas de vida. Pessoa muito religiosa é uma pessoa muito desgastada, e uma pessoa muito libertina, muito desgastada. Empobrece a mente, arruína a alma, e o vazio espiritual está lá em ambas as pessoas, tanto o super religioso quanto o super libertino. Nós lemos lá no verso 29, ele diz, o filho mais velho, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo no teu serviço. Quantas pessoas que vêm para Deus e começam a trabalhar, quer servir a Deus, tem essa ânsia, eu quero servir a Deus, e tem uma dedicação, um esforço, mas começa a se afastar da vida de filho e começa a cair numa vida de escravo. Eu, por todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E Deus não quer escravos, queridos, Ele quer filhos. Se você cai nessa vida de escravo, Deus se torna uma série de tarefas, uma série de serviços a serem feitos. E Deus não é isso. Deus, Ele é uma pessoa. Se você transforma Deus numa agenda, numa série de coisas a fazer, fica algo impessoal, fica algo vazio, e a sua alma se desgasta e fica como esse filho mais velho, que cheio de demandas, cheio de reclamações.
e não vive, né? Ele diz, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos, quando estava tudo à disposição. Então, se você transforma Deus em um fardo pesado, você anda como um escravo, não como um filho. Jesus diz, o meu fardo é leve. Se a sua vida com Deus está pesada, é porque você não está vivendo o evangelho, está vivendo a religiosidade. Porque Deus tem que ser algo leve, tem que ser algo tranquilo, tem que ser algo pacífico, tem que ser algo que alivia a alma, queridos. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me terei falta, eu andarei em vales verdejantes, debaixo da sombra, com muita água, muita alegria, muito descanso. Deus tem que ser um descanso para a sua alma, tem que ser uma paz, tem que ser uma vibração, uma celebração de vida, e não um peso. E não um peso, queridos. Deus é aquele que alivia o teu fardo, é aquele que te sustenta, é aquele que te dá força, e não aquele que te põe para baixo, aquele que te faz um escravo. Quem te faz um escravo é as trevas, é o mundo. Deus, ele liberta, Deus, ele fortalece, Deus, ele quer filhos. Então, se o fardo está pesado, ou você caiu na religiosidade, ou você está sujando a sua mente o tempo todo e tentando viver de forma limpa, que também é algo contraditório, né? A pessoa suja a mente e tenta viver de forma limpa. Não, aí vai desgastar muito e vai ser um esforço brutal, né? Você tem que cuidar da sua mente, como eu tenho pregado aqui insistentemente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o filho mais velho, como eu disse, ele não estava satisfeito, mesmo morando com o pai, porque o pai se tornou uma lista de regras e de serviços a serem feitos, e Deus é uma pessoa com quem devemos nos relacionar. Então, querido, qual que é a resposta a isso? Abra comigo, queridos, em Isaías 55, por favor. Qual é o filho que esteve mais próximo do pai? Por enquanto, a gente está vendo dois filhos distantes, né? Isaías 55, verso 2, olha como ele trata a vida humana, como Deus quer que a gente enxergue a vida. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Tanta coisa as pessoas se dedicam, se matam por aquilo que não vai satisfazê-los. Escutem, Deus falando, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A nossa alma, queridos, precisa encontrar essa satisfação em Deus. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Então, é ouvindo a Deus que a gente vai obter uma alma satisfeita. E aí vamos para o verso 1. A resposta não é a libertinagem nem a religiosidade, a resposta é a graça. Olha o verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então é assim que Deus trata o ser humano. Venham e recebam de graça, de mim, tudo que vocês precisam. Não há necessidade de trabalhar como escravo, não há necessidade de você colocar Deus como um peso. Não, Deus nos dá tudo o que ele diz aqui, aquilo que satisfaz a alma, aquilo que preenche o ser humano, simbolizando aqui o vinho, o leite, receba tudo isso, sem dinheiro, sem custo, receba de graça, porque eu sou um pai que quer ajudar o filho, sempre e de graça. Hebreus capítulo 4 diz, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Então, trate Deus, queridos, não como um senhor, como um mestre de escravos, ou como um juiz, ou como um policial. Trate Deus como o teu pai, que vai te dar forças e que quer te ajudar a viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila e mais abençoada. A conclusão dessa história, em relação à proximidade dos filhos, é o filho mais velho, que sempre se achou o mais perto, que sempre estava ali na casa do pai, acabou terminando como? Longe. Ele se recusou a entrar na casa do pai, ele se recusou a participar da vida de Deus, quando ele viu que para servir a Deus era um caminho de amor, é o caminho de misericórdia, é o caminho de você levantar os fracos, de você ter compaixão mesmo de pecadores. Ele diz, não, eu não quero mais. E ele terminou longe do pai. Visivelmente, né, porque já era algo dentro, que só se manifestou depois, mas já existia isso dentro.
ele estava longe do Pai. Agora, houve aquele que foi para longe, mas, como diz o texto, ele caiu em si, ele acordou, viu que a vida longe do Pai não valia a pena e voltou para o Pai. E acabou a vida dentro de casa e o outro acabou fora de casa. Então, no fim das contas, quem terminou mais próximo do Pai? O filho mais novo. Porque ele decidiu voltar para o Pai, quando conheceu a história do mundo e a história da casa do Pai, resolveu ficar na casa do Pai. E o filho mais velho, que viu que a casa do Pai exigia muito amor, muita misericórdia, falou, não, eu estou fora porque eu odeio, porque eu não tenho compaixão dos fracos, eu fico de fora. E ele terminou longe do Pai. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual foi o filho que mais agradou o Pai? Qual foi o filho mais santo nessa história? A religiosidade não pensa duas vezes, né? Quem vai dizer quem foi o mais santo? É claro que foi o mais velho. Isso que as religiões vão dizer, mas não é o que o Evangelho diz, nem o que Jesus diz. Veja só, o mais novo teve uma sexualidade totalmente distorcida e causou muitos males nos relacionamentos que provavelmente ele viveu. Tanto as pessoas com quem ele viveu, quanto consigo mesmo. Agora, o mais velho, ele queria ver a miséria do outro. Ele viu o irmão voltando e falou, não, ele tem que ser enxotado daqui. Não receba-o, não estenda a mão, não o abrace, não faça festa. Eu quero que ele vá viver na sarjeta. E ele se opôs, não apenas à volta do irmão, mas ele se opôs diretamente contra o pai. Falou, pai, você está errado. Não é assim que se trata um pecador. Não é com misericórdia, é baixando a mão, é esmagando. É assim que se trata um pecador. E o Evangelho nos ensina que ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Deus vem e ajuda o fraco. E nós temos que aprender isso, queridos, para viver o Evangelho. Ajude o fraco. E esse filho mais velho, ele servia o pai, estava ali trabalhando, mas não era de coração. Porque ele disse, eu vivo como um escravo. E qual que é a principal característica da escravidão? Ele está ali forçado, está ali obrigado. E muitos, queridos, tratam Deus assim. Vem para a igreja porque é uma obrigação, porque você é forçado aí. É um compromisso, é algo ali que, não, me ensinaram assim, tem que ser assim. A pessoa vem a contragosto buscar a verdade, buscar o Evangelho. E onde nesse mundo Deus recebe isso, queridos? Onde Deus se alegra com uma pessoa que vem para perto do Pai a contragosto? Rapaz, você é chato, não tenho prazer estar perto de ti, mas eu estou aqui, porque eu quero ser abençoado. Então eu venho a contragosto, eu venho forçado, como um escravo, mas eu venho porque eu quero ser abençoado. Então trata Deus dessa forma. E quem gostaria de estar num relacionamento assim? Quem quer ser tratado dessa forma? Deus não quer. Não quer pessoas escravas que estejam ali obrigadas, mas quer pessoas que venham com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para perto do Pai, vamos ouvir a verdade. Veja, o filho mais velho, na verdade, sabe o que o filho mais velho queria? Ele queria ter ido com o mais novo. Ele queria ter ido para a esbórnia, porque é lá que ele queria, que era a liberdade dele. Na casa do pai era a escravidão. Ele queria ir lá com o novo. Ele queria ser livre, suposta liberdade. Queria fazer tudo aquilo, mas não foi porque não queria perder as benesses. Não queria perder o céu, não queria ir para o inferno, seja lá o que for. Então o interesse não é no Pai. O interesse não é em Deus. O interesse é o que ele vai ganhar com aquilo. Eu venho para a igreja porque eu sei que vou ganhar algo em troca. Então Deus se torna um Deus de barganha, torna um Deus de negócio. Eu vou porque eu vou ganhar. Então, o meu interesse é esse. E era assim que o filho mais velho tratava o pai. Lutero diz que muitas e muitas pessoas nas igrejas obedecem exteriormente, mas o coração não é convertido. O coração faz a contragosto. O coração obedece só por interesse. Teve um professor que eu tive lá na faculdade de teologia que ele diz que ele era aquele assembleiano super sério, antigo, né? Andava de chapéu, terno e gravata,
Bíblia grossa debaixo do braço, e andava sempre, o tempo todo dia para a igreja, para o culto, cabeça baixa para não olhar ninguém, para não olhar mulher, para não olhar nada, para não olhar o bar, para não olhar nada, cabeça abaixada. E um dia, um pastor virou para ele, um pastor americano, falava português mais ou menos, e disse para ele, que foi um choque muito grande. Como uma pessoa o tempo todo dentro da igreja, o tempo todo orando, o tempo todo jejuando, em vigília, no louvor, etc. E um pastor olhou fundo nos olhos dele e disse, você não ser convertido. Você não ser convertido. Porque ele estava lá como um escravo, obrigado, mas o coração dele queria estar longe, queria estar na suposta liberdade do mundo. E não é assim, queridos. Deus quer um coração transformado, quer uma mente transformada, quer filhos que tenham prazer em estar com o Pai. Veja só, queridos, abra comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a gente vai ver uma lista aqui do que é chamado de obras da carne. Gálatas capítulo 5, e a gente vai ver os erros tanto do filho mais velho quanto do filho mais novo. Mas os do filho mais novo a gente conhece, e os do filho mais velho nem sempre. Gálatas 5, verso 19. Ora, o apóstolo Paulo dizendo, as obras da carne são manifestas. E aí ele cita os erros do filho mais novo. E é o que a gente sabe, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso a religiosidade ensina, mas o evangelho ensina outros erros. Veja só, idolatria e feitiçaria, nenhum dos filhos teve esse problema. Agora, olha só, vamos falar do filho mais velho. Ódio. Tinha ódio ou não tinha do filho mais novo que estava voltando? Tinha ódio. Obra da carne. Discórdia, promovendo discórdia dentro de casa. Ciúmes do filho mais novo. Ira, até o texto diz que ele ficou irado. Egoísmo, em vez de pensar no mais novo, o que ele passou, o sofrimento, só pensou em si. Dissensões, facções, invejas. E aí continua, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então veja só, o Evangelho nos ensina, queridos, que não há apenas exterioridades que corrompem o ser humano, mas também interioridades. Então ódio, ira, discórdia, egoísmo, tudo isso faz parte de coisas que adoecem a alma, destroem o caráter do ser humano e faz o ser humano vazio, pobre, miserável, cego e nu. Então, lembre-se sempre disso. Não é porque você está aqui e está, às vezes, com a vida sexual tranquila, que você não está manifestando obras da carne. Se tem ódio, se tem ira, se tem egoísmo, se tem dissensões, se há guerras, aí você pode estar, como filho mais velho, com algo dentro do coração que está ali apodrecendo a alma. Então, qual é pior, queridos? Pecados sexuais ou, às vezes, pecados que ficam ali escondidos e, às vezes, ninguém vê? Como a falta de misericórdia. Eu já tratei disso várias vezes aqui e eu insisto. O Evangelho nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas haverá juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. Então, veja só, esse filho mais novo, ele foi recebido com misericórdia. Agora, o filho mais velho tem problemas. Porque o texto diz que haverá juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. Por isso que eu insisto, a misericórdia é uma das virtudes principais que temos que ter. Porque se não tiver misericórdia, o juízo vai ser algo complicado para conosco. E o que é pior, pecados sexuais ou ódio? Que a gente esquece de como isso é grave para Deus. Porque Deus, queridos, ele é amor. A essência de Deus é amor. Quando você vai para o ódio, você seca Deus na sua alma, você diz não para Deus e se torna inimigo dele. Abra comigo, queridos, 1 João capítulo 2. A gente precisa cuidar do coração para não acabar se rebelando contra o Pai e saindo de casa, conforme o mais velho fez. 1 João, capítulo 2, vamos do verso 9. Olha como isso é sério. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, olha só, o filho mais velho aqui, mas odeia seu irmão, olha onde ele estava, continua nas trevas. Lembre-se disso, o Evangelho trata de amor, queridos. Agora, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Veja só, quem ama, queridos, quem tem amor no coração, não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas.
e andas nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem odeia, querido, vai cair, vai tropeçar e vai cair. Veja como isso é sério, no capítulo 3, ele volta ao assunto. Verso 14, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha o filho mais velho aí, ele permaneceu na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha como Deus se importa com o que está no coração. Capítulo 4, queridos. Volta a repetir, volta a falar. Verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, esse é nascido de Deus. É quem ama e conhece a Deus. Quem não ama, como filho mais velho, não conhece o Pai. Pode estar pertinho, pode estar dentro da igreja, mas se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 20 desse capítulo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, você está odiando o seu irmão mais novo? Como? Você diz que me ama. Não, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Segundo a João, queridos, veja como isso é central no Evangelho. Capítulo 1, verso 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Sim, quem ama tem que obedecer. E ele continua, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento, não é? Quem ama obedece, mas olha qual que é o mandamento. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. Esse é o mandamento, queridos. Esse é o principal de todos os mandamentos, que você ande em amor. Então, o filho mais velho, ele chutou para bem longe isso que era o principal, que é o amor. Isso em relação aos pecados deles, mas o principal que ocorreu foi que o mais novo se arrependeu. Ele se quebrantou, ele se voltou para Deus. Como diz o texto, ele caindo em si, ele acordou para a verdade do que há no mundo e do que há na eternidade. A gente tem que parar e pensar, queridos, quem Deus é? O que é a nossa vida? Nossa vida se limita aqui ou há uma eternidade? Deus é bom ou Deus é mau? Então ele caiu em si e falou, peraí, o Pai foi o melhor amigo que eu jamais tive. Ele foi o maior protetor que eu jamais tive. Ele foi o maior alicerce que eu jamais tive. Aquele que rompe com todos os meus medos, que garante o meu futuro, que tranquiliza a minha alma e sob quem, se eu seguir os valores dele, eu me torno uma pessoa melhor. Ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo longe dele? O que, se minha vida perto dele alcança e caminha na direção da perfeição? Então ele caiu em si. E ele se voltou para o Pai, pediu perdão e resolveu mudar. Então o que o Evangelho nos ensina é, nós não podemos, a gente não consegue ser 100% bons, queridos. Nós não conseguimos ser 100% perfeitos. E esse esforço é um esforço que nem Deus requer. Você não consegue ser 100% perfeito, mas você pode ser 100% quebrantado, 100% humilde. 100%. E se você conseguir ser 100% quebrantado, aí você está no caminho certo. Aí você está num caminho onde você não se corrompe. Porque se você achar, como filho mais velho, eu sou o filho, eu que mereço, quem acha que merece, queridos, trata os outros mal. Agora, quem sabe que não merece, vai tratar os outros bem. E o que o Evangelho nos diz? Você merece a vida eterna? Alguém aqui merece a vida eterna? Ninguém. Então, como é que a gente vai tratar mal as pessoas lá de fora ou as pessoas que têm uma vida torta? Quem acha que merece, trata os outros mal. Quem sabe que não merece, trata todo mundo muito bem e quer ajudar. Então, a solução para uma vida que Deus quer é quebrantamento. Porque se você achar que merece, vai ser como o filho mais velho, vai querer dar ordens a Deus. Olha, pai, não receba esse filho, você vai querer dar ordens a Deus, porque você é o super servo, você é o super filho. Você acha que vai poder fazer demandas a Deus. E diante da desobediência de Deus, porque Deus vai desobedecer quem dá ordens a ele, diante da desobediência de Deus, vai querer se afastar, vai ficar magoado, vai ficar irritado, vai ficar com raiva.
Então, o caminho, nós lemos no início do culto, no Salmo 51, que Deus, Ele quer pessoas com coração quebrantado e humilde. Ele diz, o que agrada a Deus, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. É isso que agrada a Deus. Porque não há ninguém sem pecado, queridos. A Bíblia diz que alguém disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Todos pecamos. Então, o que Deus quer é que a gente seja humilde e seja quebrantado diante dele. Aí, a gente caminha muito bem. Então, essa segunda pergunta. Qual foi o filho mais santo, que mais agradou o Pai no fim da história? Qual foi o filho mais santo? Veja, o mais jovem não odiou ninguém. Teve pecados sérios, pecados graves, mas ele não odiou ninguém. Não quis destruir a vida de ninguém e se arrependeu e entrou para dentro de casa. O filho mais velho odiou o filho mais novo. Ele odiou profundamente, se opôs ao pai e saiu de casa. Então, no fim da história, qual foi o filho mais santo, que mais agradou o pai? Foi o filho mais novo. O libertino, mas que se arrependeu e não odiou ninguém. É por isso que o evangelho foi um escândalo. É por isso que Jesus foi assassinado por quem? Pelos religiosos. Não foi o pessoal da esbórnia que matou Jesus, foi os religiosos. Porque Jesus dizia na cara deles, muitas prostitutas e corruptos vos precedem no reino de Deus. Porque eles ouviram a mensagem e se arrependeram. Então Jesus diz, o mais novo, na esbórnia, ele se arrependeu e não odiou ninguém. E muitos religiosos que tratam Deus como um super rigoroso policial e malvado, e que odeia as pessoas, porque vem um Deus que odeia, eles passam a odiar também. Vocês vão estar lá embaixo no reino de Deus. Quem foi o mais santo? O mais jovem, porque entendeu quem Deus era, se arrependeu e nunca odiou ninguém. E por fim, terceira pergunta, bem rápida essa. Quem desperdiçou a herança do pai? De novo, essa pergunta parece que quem desperdiçou a herança foi o mais jovem. Porque ele pegou a herança dele, torrou tudo. E é verdade, ele torrou a herança terrena dele, mas não a celestial. Porque ele se voltou para Deus e entrou para dentro de casa, para dentro da eternidade, para junto de Deus. Agora, e o que é importante, veja só, ele falou, o filho mais novo, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, pai, eu não posso desfrutar da herança, eu não posso desfrutar das bênçãos de ti, porque eu desperdicei tudo, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o que o pai falou? Não, põe o melhor calçado, põe a melhor roupa, põe o melhor anel. Você não desperdiçou nada, porque você voltou para junto de mim. E você vai receber todas as bênçãos, vai receber a eternidade, vai receber o meu amor, porque você se voltou para mim. Você perdeu tempo na sua vida, você fez mal a você mesmo, mas eu estou pronto para te acolher e te dar uma eternidade de alegria para todo sempre. Agora, o filho mais velho, ele também desperdiçou a herança terrena, porque ele disse, eu nunca fiz uma festa. Por quê? Porque estava na religiosidade. O que a religiosidade rigorosa diz? Você não pode dançar, como o pai fez uma festa para todo mundo dançar. Você não pode ouvir música alegre, e o pai, Deus, botou música, botou o povo para dançar. Você não pode fazer nada. Quanto mais a sua vida for cinzenta, sem graça e chata, mais santo você é. Como se isso fosse sinal de santidade. Como se Deus quisesse que o ser humano fosse um ser triste e não ter feito o planeta tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de coisas para desfrutarmos para o ser humano ser feliz. Me diga, queridos, quem fica feliz com um ser humano triste? Deus ou o diabo? É o diabo que quer ver a vida da pessoa vazia, triste, sem nada para fazer. E o filho mais velho desperdiçou a vida. Eu não fiz uma festa com os meus amigos. E o que o pai fala? Você não fez porque você não quis. Porque tudo que eu tenho é para você festejar, meu Deus. Eu fiz um mundo tão maravilhoso. Eu te dei tanta inteligência, eu te dei saúde, eu te dei posses, eu te dei capacidade para viajar, para desfrutar, para ter uma esposa, uma família, uma alegria. Tudo isso é teu. Desfrute, se alegre. Por que você não está fazendo festa? Por que você não está celebrando? Porque você caiu numa religiosidade que não tem nada a ver com o evangelho.
Ontem tivemos uma festa belíssima, e a gente tem que celebrar, queridos. Ainda mais tendo tanta alegria no coração, ainda mais tendo a certeza de um futuro, de uma vida eterna com Deus. Saber que Deus nos ama, Deus morreu por nós, que as obras das trevas foram destruídas, e que nós podemos só celebrar, e a eternidade no céu vai ser só celebração. Então, meus amados, vamos festejar, não vamos ser como aquele filho. Eu sou teu escravo, eu não faço nenhuma festa. Porque se você chegar no céu e falar, Deus, eu fui super santo, eu não fiz nenhuma festa, eu trabalhei como escravo. Deus vai virar para você, mas por que você fez isso? Nunca te pedi isso. Eu pedia para você celebrar, eu pedia para você se alegrar. O que o apóstolo Paulo diz? Regozijai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. É para celebrar, porque você é o filho do Pai Celeste. Se isso não for um motivo para dar muita festa, eu não sei o que poderia ser. Então, o filho, com toda a riqueza ali, desperdiçou porque não viveu. E pior, ele perdeu não essa herança terrena, mas perdeu a celestial, porque ele ficou fora de casa, porque odiou, criou no coração essa rança, esse ódio, não quero um pai tão misericordioso, tão bom, ficou fora de casa. O mais novo, ele até tentou, falar, não, pai, eu não mereço todas essas bênçãos, toda essa alegria. E o pai falou, olha, meu filho, fica quietinho, deixa eu te abençoar, vamos festejar. E tentou ajudar o mais velho também, meu filho, entra, vamos celebrar com seu irmão, vamos fazer festa para você, vamos fazer festa de todo tipo. Mas não, ele não quis entrar para a alegria do pai. Vamos ficar de pé, queridos? Então, foram 3 perguntas, queridos? Para a gente comparar o filho mais novo, o filho da esbórnia e o filho mais velho, tão santinho, tão certinho, mas que acabou com ódio do irmão, confrontando e inimigo do pai e terminou longe de casa. As 3 perguntas: quem ficou mais perto do pai no fim da história? O filho mais novo. Quem agradou mais o pai no fim da história? O filho mais novo. Quem não desperdiçou a herança? De novo, o filho mais novo. Porque ele seguiu o que Jesus pede de nós. Se arrependa, quebrante o seu coração, seja humilde. Não esmague ninguém, não pise ninguém, não se ache melhor que ninguém. Tenha um coração bom para com todos. E desfrute do mundo que Deus deu para nós, da alegria que Ele quer que todos nós tenhamos. Ele morreu na cruz, queridos, para cancelar aquilo que causava tanta tristeza no coração humano, que é a culpa. O ser humano carrega esse fardo pesado dos males que fez, e até isso Deus decidiu apagar, para que a gente possa ser feliz. Então, nessa mensagem, o que eu quero que a gente guarde é: busque se aproximar de Deus sempre. Não se afaste dele, nem numa vida libertina longe dele, nem numa vida religiosa, rigorosa, que trata Deus como um policial severo. Não, porque você vai estar longe do Pai. Deus quer filhos. Venha para perto do Pai, trate Ele como um pai, fale com teu Pai, converse com Ele, porque Ele vai estar sempre te ouvindo. Um Deus rigoroso tapa os ouvidos. Um Pai está sempre ouvindo. Aí a gente se aproxima, aí a gente fica perto, aí a gente sabe que é alguém que se importa com as nossas dores, alguém que quer nos abraçar sempre, até nos momentos da nossa fraqueza. Ele quer nos abraçar, para te ajudar a levantar e a caminhar de uma forma que você mesmo seja mais feliz com você mesmo. E sempre que eles caminham humildemente, sempre ajudando os outros, ajudando os mais fracos, ajudando aqueles que estão com decisões ruins para eles mesmos. Porque Deus olha, queridos, para esses que estão longe, para esses que estão se destruindo, e olha com misericórdia. Ele está chamando eles para voltar. A palavra de Deus nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que esse seja o nosso desejo, que as pessoas, os maiores corruptos da política, os piores enganadores deste mundo, os piores libertinos ou cruéis que a gente deseja, que eles se arrependam, e quando se arrependerem a gente os acolhe. Por fim, que eles não vão desperdiçar não. Vamos viver como filhos e não como escravos. Com esse quebrantamento: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas se ele disser: filho, você é meu filho, creia nele
Creia nele, mesmo naquele momento de dor, que você se sinta culpado e diz, eu não sou digno. Creia no que ele diz. Você pode não ser digno, mas você é meu filho, eu te quero, eu te abençoo, eu te protejo e eu vou cuidar de ti. É só ficar pertinho do Pai, queridos. Vamos orar? Senhor Jesus, o caminho do Evangelho é esse caminho de alegria, é esse caminho de certeza de termos um Pai e de que nós podemos caminhar na terra e fomos chamados a isso, a vivermos como filhos. Que o Senhor nos liberte de toda escravidão, de toda culpa, de todo pecado e nos ajude a caminhar no equilíbrio e na paz e na santidade do Evangelho. É um caminho de liberdade, é um caminho de alegria, que a gente não caia em nenhum dos extremos, nem na falsa liberdade que destrói o caráter, nem na na verdadeira escravidão da religiosidade. Não, Senhor. Nos ajuda a caminhar na graça, sempre sabendo que o Senhor nos dá gratuitamente, que o Senhor é um Pai que ouve a oração simples dos filhos e nos acolhe e nos abençoa. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, das muitas bênçãos, das muitas alegrias, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E que a gente seja cada vez mais humilde, quebrantado, sabendo que não somos merecedores de tudo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos dá gratuitamente pelo Teu amor. Que a gente ame, Senhor. Nunca odeie a ninguém, mesmo a pessoas muito más, a gente ame, para que a gente faça brilhar a Tua luz e as pessoas se sintam amadas, tão amadas, para saberem que o lugar certo é de estar junto do Pai, porque serão acolhidas, serão recebidas com amor, serão perdoadas e serão ajudadas a sair da lama e a ir para casa debaixo de um teto de proteção. Abençoa essa igreja, abençoa o mundo lá fora, para que as pessoas sejam libertas. Os filhos que estão longe da nossa família ou de outras famílias, o Senhor possa resgatar, que eles possam cair em si e ver que estão na lama, que estão vazias, que estão sem algo que lhes preencha, que a vida está sem sentido. Traz essas pessoas de volta para casa, Senhor. Faz com que eles caiam em si, que eles acordem, que mais e mais pessoas cheguem para junto de Ti, mesmo sem merecer, que o Senhor os cubra com um anel, com a melhor roupa, com o melhor calçado. E aqueles que estão presos na religiosidade, muitas vezes vivendo uma vida tão chata, achando que o Senhor é de outra forma, que possam acordar também e ver que o Senhor é um bom Pai, sempre querendo os filhos vivendo como filhos, e não tratando o Senhor como serviços ou como obrigações, mas tratando o Senhor como uma pessoa com quem devemos nos relacionar, com quem devemos conversar e em quem, acima de tudo, podemos confiar. Obrigado, Senhor, por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.